Glória a Deus, a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Pode tomar assento, meus irmãos. Glória a Jesus. Estou muito agradecido a Deus pela oportunidade de estar aqui em Lages com os irmãos. Fui muito bem recepcionado pelo pastor Elias, sua equipe, pastor Jeiel, a irmã Eliane, cuidaram de nós com muito carinho ali. Nos sentimos realmente acolhidos. Pastor Ederson, Deus abençoe todo o corpo de obreiros. Fiquei feliz de estar aqui com os irmãos mesmo. Já depois do culto nós vamos retornar. Eu quero louvar a Deus nesta noite por estar com os irmãos. Abra sua Bíblia por bondade em Cântico, capítulo 4, verso 7. Enquanto você abre, eu quero expressar também a Deus a minha gratidão a Ele, porque depois da salvação, a maior bênção na minha vida foi a minha esposa. Uma bênção na minha vida, minha companheira, minha amiga, minha confidente. E hoje ela está de parabéns, mais um dia de parabéns pelo seu dia das mães. Todas as mães também, Deus abençoe. Nós tivemos uma dificuldade muito grande de engravidar e a Fran precisava fazer um tratamento. E nós fizemos um acordo. Quando nós saímos para a obra missionária, o nosso presidente, na época a pastora Daí Tourinho, só trabalhei com a pastora Daí Tourinho e com o pastor Sérgio Melfior. Foram os dois pastores que eu tive. E o pastor Daí Carmomira disse: olha, deve ter algum problema, eu vou te ajudar, vamos para o médico e vou fazer os exames, tudo. E aí foi diagnosticado que precisava fazer um tratamento para engravidar. E é um tratamento muito caro. Tratamento para engravidar, quem teve algum conhecido ou quem fez sabe que é um tratamento caro. E aí nós conversamos com a Fran e fizemos um acordo: amor, vamos orar e no tempo dele eu vou ser pai, você vai ser mãe, vai ser uma bênção de Deus. E no momento mais impróprio, talvez, particularmente brotou um desejo muito grande de ser pai. Eu fiquei uma semana orando muito, se é que dá para dizer orando muito, né? Mas orei bastante. E o Senhor nos deu o Estevão, por um milagre, sem tratamento nenhum. E a Fran teve o Estevão lá sozinha, sem ninguém. Na época nós estávamos fora do país, por isso que eu digo, um momento muito impróprio, sozinho. Teve um dia que, antes de eu ler, é importante dizer isso, no Dia das Mães, foi um milagre para mim, foi um milagre muito grande. Eu nem sabia que o leite empedrava no seio da mãe. Marinheiro de primeira viagem, óbvio. E era umas horas da madrugada e a Fran não conseguia dar mamar para o Estevão e eu desesperado, o que fazer? O que fazer, meu Deus, desesperado, e aquela criancinha não podia mamar e tal. Fui para a sala, me joguei do joelho, botei a boca no pó e disse: Senhor, me ajuda. O que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? E nós desesperados entramos em pânico. Acho que era umas 3 horas da manhã, né, amor? 2, 3 horas da manhã, era de madrugada. Ligou uma irmã lá da Espanha, que nem era nossa conhecida. Ligou para nós para pedir ajuda por uma outra questão. Aí eu disse: você é a mãe? Sim, tenho 3 filhos. 3 ou 4 filhos. Então me diz uma coisa, o que fazer? Eu expliquei a situação. Não, faz assim, assado e vai dar certo. Aí fui lá com pano quente, aquela coisa toda, né? Que coisa, para mim foi um milagre aquilo, irmãos. Eu estava num desespero muito grande. Então a minha esposa, o que eu quero dizer com isso é que ela foi uma heroína. Foi mãe sozinha, teve complicações na gravidez e vencemos tudo. O governo da Inglaterra é muito legal, que eles pagaram até intérprete para a gente fazer um curso de pais novos. E um dia eu perguntei para a intérprete, eu não falava bem inglês ainda, como arranho até hoje. Mas na época eu falava bem pior. E eu disse para ela: pergunta para a professora, para a ministrante, se eu posso filmar na hora do parto. Eu gostaria muito de filmar. E essa tradutora era uma portuguesa, ela também não me entendeu direito e perguntou para a ministrante e disse: "Him can smoking?" Aí eu digo: peraí, smoking é uma coisa que eu conheço. Me diga, o que a senhora perguntou? Horas eu perguntei se você podia estar a fumar na hora que a criança estava nascendo. Meu Deus, não. Todo mundo olhou para mim assim.
Então foi algumas situações assim que marcaram a maternidade da minha esposa, a minha paternidade. Isso fica gravado na vida toda da gente. Dificuldades que a gente teve, mas Deus sempre presente, abrindo as portas, nos abençoando. Então meus parabéns pelo Dia das Mães a todas as mães. Pastora Késia, Deus abençoe todas. Vamos ler? Capítulo 4, Pastor Elias. Hoje falei com o pastor Sérgio, enviou um abraço para o senhor. Hoje pela manhã ainda falei com o meu presidente. Envie um abraço. Eu sei que toda semana vocês estão juntos, mas esse abraço é bem carinhoso. Pastor Sérgio, o senhor sabe como é que é, né? Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 7. Eu não quero também enfadar os irmãos e me demorar, mas eu ainda quero falar um pouquinho mais sobre família, sobre relacionamento, porque é algo que eu sinto uma chamada, algo ardia dentro do meu coração para falar nesse sentido. Capítulo 4, versículo 7 diz assim: você é toda linda, minha querida, e em você não há defeito. Venha comigo do Líbano, minha noiva, venha comigo do Líbano. Desça do alto do monte Amana, do alto de Senir e de Hermon, dos covis dos leões, dos montes, dos leopardos. Você roubou meu coração, meu amor, minha noiva. Roubou meu coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do seu colar. Como são agradáveis as suas carícias, meu amor, minha noiva. O seu amor é melhor do que o vinho e o aroma do seu perfume. É mais suave do que todas as especiarias. Os seus lábios destilam mel, minha noiva. Mel e leite se acham debaixo da sua língua. E o cheiro dos seus vestidos é como o cheiro do Líbano. Meu amor, minha noiva, você é um jardim fechado, um manancial recluso, uma fonte selada. Os seus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, enas com nardos de açafrão, cálamo, cínamo, com todo tipo de árvores de incenso, mirra e aloés, com todas as principais especiarias. Você é fonte dos jardins, poço de águas vivas que correm do Líbano. Glória a Deus. Aqui está as poesias de Salomão. No livro de Cantares nós encontramos declarações de um homem apaixonado. Está falando ligada a uma área da intimidade do casal, a intimidade entre o homem e uma mulher. Eu não vou focar sobre isso, porque isso também tem, alegoricamente, está falando de Jesus, do Senhor com a igreja, o relacionamento. E por falar em Jesus, que é o tema principal que nós queremos falar nesta noite, Jesus sempre foi mestre nos relacionamentos. Ele nos dá muitos exemplos de como se relacionar com diferentes tipos de pessoas. É claro que ele era onisciente, o mestre dos mestres, mas eu quero focar um pouquinho aqui baseado nesse texto que eu li, porque parece que Salomão está descrevendo um alien, porque não tem defeito. Ele descreve todas as virtudes, as qualidades que ele está enxergando, que ele está vendo na pessoa amada. E isso é algo muito fundamental, não somente no relacionamento familiar, conjugal, mas em qualquer relacionamento. É você olhar para a pessoa e tentar encontrar as virtudes dela. É muito perigoso, e hoje nós vivemos num ambiente muito hostil, falando no geral, né? Porque nós temos, às vezes a gente se vê rodeado de críticos. A gente vê hoje uma onda de críticos na internet, por aí, criticam tudo, criticam todos. É uma acidez no que tange a relacionamento. Muitas pessoas amargas, críticas, procurando defeitos. E lamentavelmente tenho até amigos que têm esse problema. E graças a Deus o Senhor nos ensinou a entender e olhar as virtudes destas pessoas que buscam os nossos defeitos para nos criticar. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo particular, que eu não vou falar quem, por
por ética, mas é engraçado que a gente se vê de tempo em tempo. Às vezes demora alguns anos para se ver. E quando ele vê, ele olha para mim assim: Edson, vem cá, meu amigo. Coitado, esse aqui, eu lembro do dia, chinelo com prego atravessado assim, empurrando um Fusca, vivia sem bateria. Tenta lembrar da pior situação que viu a gente na vida, e em tom de brincadeira ri, abraça, sabe? E tem gente que tem isso com uma mania, às vezes até falando algo do aspecto físico da pessoa. Então é algo que é muito simples o que eu estou dizendo aqui, mas é algo muito importante, que pode mudar o tom de um relacionamento. Tem uma pessoa muito próxima de nós, muito próxima, um casal de amigos, e ela tem um complexo desde a infância com o tamanho do seu narizinho. É um pouco mais avantajado assim, ganha de mim, pra você ter uma ideia. E ela sempre teve esse complexo. Acredito que na escola, talvez colocaram apelidos, fizeram, na minha época não tinha isso, bullying, né? Na minha época não tinha isso. A gente superava tudo. Sobreviventes, né? Quem é da minha geração aí com mais idade são sobreviventes. A gente sobreviveu muita coisa. Enfim, essa mulher agora casada, mãe de adolescentes, mas carregava esse complexo do seu nariz. Olha só, estou contando isso de uma pessoa muito próxima de nós mesmos, e eu achei muito interessante contar isso agora. E um dia, sem mais sem menos, o casal conversando, e ela disse: amor, me diz uma coisa, o que fez você se apaixonar por mim? Me diga, eu quero saber, por que você se apaixonou por mim? Nunca te perguntei isso. Ele na hora, sem pensar muito: foi o teu narizinho, amor. Quando eu vi você com esse narizinho lindo, eu digo: meu Deus, é essa que eu quero, Senhor. E aquele jeitinho que você fazia para tirar as fotos assim, lindo. Sabe o que aconteceu? Quebrou todo aquele complexo. Ela foi curada. Então você veja que às vezes é perigoso você fazer brincadeira, às vezes com o aspecto físico da pessoa. Isso em qualquer lugar. Porque você não sabe qual foi as barreiras que a pessoa enfrentou durante a sua vida. Quantas vezes as pessoas talvez riram dela lá na sua infância, durante a sua adolescência, o que ela carrega. Então uma das coisas que eu vejo e aprendo com Jesus, que é muito importante nós olharmos para as pessoas e tentarmos de alguma forma detectar as virtudes dela. E principalmente, grave o que eu vou dizer, olhar para ela e tentar tratá-la como, isso é um desafio. Isso é um desafio. Tratar ela como Jesus trataria. Como Jesus trataria essa pessoa? O que Jesus diria para essa pessoa? E se isso não é possível, trate ela como se ela fosse Jesus. Isso é muito profundo. Então, amados, é nós que fazemos os nossos relacionamentos, e o divino Espírito Santo está disponível para nos ajudar, para quando nós abrirmos a nossa boca, palavras de vida, palavras que edifiquem, saiam dela. Quais são as palavras que têm saído da nossa boca para as pessoas que nos rodeiam? Como eu disse antes, algumas pessoas são um tanto que tóxicas, porque se você abrir um projeto, um plano que você tem para ela, isso aí não vai dar certo, eu sei. Desmotivador. Onde pisa, morre a grama. E no casamento não é diferente. No seu relacionamento com os filhos, com seus parentes, ou até na igreja, não é diferente. Você vai definir o ambiente. Claro que não depende só de você, mas o Espírito Santo nos capacita e nos orienta e nos ensina a prepararmos o cenário que vamos viver. Eu estive há uns anos atrás visitando um senhor, pastor Eders, um senhor de uma idade avançada, sofrendo muito com câncer. Ele estava num estado até de
de putrefação, por estar muito tempo deitado. E eu fui visitar esse senhor e cheguei já pesaroso, sabe? Porque a gente parece que sente aquele peso, né? O obreiro, ele sabe, se compadece, é a compaixão, a gente vai quebrado. Visitar a pessoa é a compaixão de Deus. E eu fui visitar aquele senhor, e encontrei aquele senhor com um sorriso nos lábios, testemunhando da sua alegria de viver com Cristo e ter a promessa da salvação, e agora poder desfrutar do momentos com Jesus Cristo. E eu saí de lá e digo, meu Deus, eu saí fortalecido. Saí de lá com dó, quebrado, com compaixão. Meu Deus, esse senhor vai morrer daqui a pouco, tadinho. Saí de lá animado. Fui fortificado pela palavra daquele ancião. É esse tipo de sabedoria que eu falo. É esse tipo de pessoa que você pode ser. Isso não é mensagem motivacional, não. Não. O Espírito Santo que está dentro de nós quer refletir a glória de Jesus na nossa vida. Glória a Deus. O nosso casamento, o nosso relacionamento familiar, irmão, pode ser um pedaço do céu, sim, ou pode ser um inferno. De alguma forma o Senhor nos deu, na verdade, autoridade para fazermos o nosso ambiente. Pode ser um ambiente de guerra, pode ser um ambiente de paz, pode ser um ambiente de crescimento, ou um ambiente de destruição. É nós que temos essa autoridade para definir, porém, dependemos de Cristo. Dependemos do Senhor, dependemos de sabedoria. E a Bíblia diz que aquele que lhe falta sabedoria, peça a Deus, porque Ele tem. Então peça a Deus sabedoria nos seus relacionamentos. Isso vai te projetar para os lugares que o Senhor quer te colocar. Tem gente que Deus não consegue. Não é que Deus não consegue, porque Deus é limitado, mas Deus não pode ir contra a sua palavra. Tem muitas pessoas que têm dom, são inteligentes, poderiam estar ocupando lugares de liderança, lugares de destaque. Deus está usando de uma forma que frutificasse, a glória do Senhor resplandecesse para esse mundo, mas Ele não faz, porque nós mesmos limitamos a ação do Espírito Santo por causa da nossa forma de falar, de olhar para as pessoas, minimizando. Quantos estão entendendo? Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a sua vida, se o Senhor não edificar o seu ministério, você pode trabalhar, você pode cansar, suar a camisa. Nós dependemos do Senhor. Mas precisamos deixar o Senhor trabalhar nos nossos relacionamentos. E esse é o fundamento que esse texto que eu li está falando, de elogios, está elogiando. Não é ser um bajulador, não é falar coisas que não é verdade, não é ser esse tipo de pessoa, mas é ser alguém que consegue enxergar as virtudes. O seu papel no casamento, ele vai ser melhor desempenhado se você se utilizar destes princípios de elogiar. Nosso papel no casamento não é nunca cavar o passado, ser uma espécie de arqueólogo, detetive, desconfiado. Não é nada disso. Mas é destacar, projetar, fazer essa pessoa que vive com você, tornar o caminho dela mais fácil para ela ser quem Deus quer que ela seja. Eu conheço uma história de um homem que convidou o seu chefe, o seu patrão, para um jantar na sua casa. Era um jantar especial. E ele chamou a sua esposa e disse: mulher, bota as louças mais bonitas, faz um jantar gostoso, porque o chefe vai vir comer aqui em casa. E ele recepcionando já na sala de estar, próximo da hora de comer, e a mulher entrava preocupada com os últimos preparativos para sentarem à mesa e comer. E ele olhava, e numa forma até, de certa forma, bruta, né? Sem muita sabedoria, olhava para a esposa, queria elogiar ela, mas sem saber direito como fazer. E na frente da família do chefe, na frente do chefe, ele olhava para ela e dizia: oh, essa mulher é muito linda. É linda, minha mulher.
Ela é meio burrinha, mas é linda. Aí ela deu uma olhada de canto, entrou pela segunda vez no recinto, e ele novamente deu uma piscada. Linda. É burrinha, mas é linda demais. Ela pensou que ia parar por aí. Na terceira vez, a brincadeira boba, né? É isso que eu falei, às vezes as brincadeiras, precisamos tomar cuidado com isso. Na terceira vez, quando ele abriu a boca para falar, ela parou. Sabe aquela irmã cheia de autoridade, profeta, que tem aí, eu sei? Levantou o dedo para ele assim, ele ficou assustado, ficou com vergonha. Você sabe por que Deus me fez linda? Ele disse, não, amor, Deus me fez linda para você me querer, homem. Agora você sabe por que Deus me fez burra, que nem você está falando? Não sei, para eu querer você. Porque onde eu estava com a cabeça? Então às vezes a gente não sabe como tecer elogios. Pratique, irmão. Às vezes a irmã já veio 3 vezes, amor, ficou bom. Ficou bom, tá bom assim. Tá bom, vamos. Culto, vai começar. Às vezes ela estava querendo ouvir alguma coisa. Ô, amor, está espetáculo. Não custa nada. Se utilize desse princípio bíblico. Você já elogiou a tua esposa? Você já elogiou o teu filho? Eu tenho um amigo que, acho que ele é de Araranguá. Faz tempo que eu não vejo mais ele. E um dia, isso ficou marcado na mente dele. Nunca mais esqueceu, um homem formado. Mas ele estava me contando que um dia aprendeu a dançar igual o Michael Jackson, pastor Elias. E ele, pai, olha o que eu aprendi. Eu não sei fazer, não espere que eu não faço. E ele começou a fazer aqueles passinhos do Michael Jackson de andar para trás. O pai dele ficou olhando. Filho de todo mundo aprende a andar para frente. O meu anda para trás. E isso fez, sabe, ele ficou muito triste com aquilo. Que ele esperava um elogio do pai. E é muito importante, algo daquilo que a gente falou ontem. Está nas tuas mãos a chave para abrir o coração das pessoas que estão perto de você. Seja um canal de bênção para elas. Seja uma pessoa agradável, mas verdadeira. Verdadeira, mas agradável. Tem gente que não sabe equilibrar. O Espírito Santo de Deus nos ajuda. Eu conheci um amigo, companheiro de oração. Pense num homem crente, mas ele tinha uma mensagem muito dura. Ele chegava a dizer, nem que me rejeite, mas eu prego. Um homem azedo, amargo, difícil. Espera aí. O Espírito Santo tempera o nosso temperamento. Ele equilibra a nossa vida. Estes princípios fazem parte de relacionamentos saudáveis. Imagine conviver com uma pessoa que está sempre te criticando, sempre procurando um defeito. Gente, você vai encontrar defeito. Se você olhar para mim, às vezes eu acho uma graça, às vezes a gente vai em algum lugar cooperar, falar de casais, que é a área que a gente ama muito com a minha esposa. E eles dizem, meu, vocês são uma bênção. Eu fico pensando comigo, é porque você não convive comigo, senão você ia ver. Então, todos nós temos defeitos. Todos nós temos os nossos caroços que precisamos ainda ser operados pelo Espírito Santo todos os dias. Pense em alguém que se permite ser confrontado. Esse alguém sou eu. Eu preciso ser confrontado. Eu olho para a Bíblia e eu procuro ser confrontado por ela. Eu busco ser confrontado. E hoje a gente vive um momento em que as pessoas não querem ser confrontadas pela palavra. Não suportam ser confrontadas. E nós precisamos de todos os dias passar pela transformação do confronto da palavra. O Senhor quer que você seja um varão perfeito. Que quando você abre a sua boca, saia vida, saia palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Tem um amigo que um dia me disse, olha, tem gente que não gosta de mim, mas também não estou nem aí. Eu falo o que penso. Eu fiquei quieto para ele. Porque eu prefiro pensar antes de falar. É melhor medir as palavras. Porque depois que você fala, dizem que é como jogar um travesseiro de penas
no vento, em cima do morro, pega depois. Não tem mais como. Tardio em falar, a Bíblia nos orienta a pensarmos bem antes de falar. Então, isso é um fundamento importantíssimo em qualquer relacionamento, e principalmente no ambiente familiar. Principalmente no ambiente familiar. E quem é mais sensível a isso? Quem é mais sensível? As mulheres. É verdade, não é? As mulheres, elas são mais emotivas, elas são mais sentimentais. Deus fez elas assim. E às vezes a gente brinca entre homens. Eu creio que os senhores devem fazer isso. A gente brinca um pouco com o aspecto físico, né? Pô, tu tá gordinho, tu tá pansudinho. A gente brinca, leva na esportiva, e é assim mesmo, né? A gente vai, é normal. Mas agora com a mulher é diferente. Ela é mais sensível. O homem vê as manchetes, a mulher é mais das letras miúdas. Ela é atenta aos detalhes. Então, homens que estão aqui nesta noite, você não sabe os benefícios que você está perdendo. Pegou? Em todos os sentidos. Teve um que pegou aí. De fazer uso dos elogios. De elogiar, de abençoar, de abrir o coração da sua esposa, de ter a chave para abrir o coração dos seus filhos. Isso é um princípio que se torna até romântico. Você olhar para a pessoa e tentar detectar uma qualidade, exaltar. Não deixe seu casamento então cair nessa rotina de perder esse presente, esse princípio tão grande. Não deixe as raposinhas roubarem a alegria do seu casamento. Encha de vida o seu relacionamento familiar usando esse princípio. Porque hoje a gente tem muito casca grossa por aí. Ontem eu falei da história do casamento do gaúcho, né? Mas eu conheci uma outra história também. A insensibilidade está tomando conta do coração de muita gente, inclusive de irmãos nossos. Se é verdade, eu não sei. Mas me contaram que, porque em Londres eu morei numa casa que, também morei numa casa que a gente mora com mais pessoas, né? Aluga quartos lá, e eu aluguei um quarto na época, no princípio, que a gente estava morando lá, que era portugueses na casa. Nós morávamos com 3 portugueses, então muito português trabalham lá. E conta a história, se é verdade eu não sei, que ela entrou num ônibus lotado no horário de pico, aqueles ônibus de 2 andares, né, pastor? Lotado, cheio de gente. E ela entrou no ônibus e ficou esperando para ver se alguém levantava para dar lugar, uma mulher, né? E ninguém levantou. E ela disse: neste mundo não se tem mais cavaleiros. Aí um outro português ouviu: minha senhora, cavaleiros tem, o que não tem é lugar. Cavaleiros tem, falta lugar. A insensibilidade. Você está rindo, mas é algo muito real. A gente, em muitos momentos, a gente perdeu essa sensibilidade de se colocar no lugar da outra pessoa. É isso que eu estou dizendo aqui, irmãos. Nós precisamos nos colocar no lugar da outra pessoa, tentar entender o que ela está passando, o que ela está sentindo. Essa sensibilidade, ela é nos dada através do Espírito Santo. Ser uma pessoa sensível, ser uma pessoa misericordiosa, que tenha compaixão, principalmente dentro da sua casa, que tenha compaixão nos seus relacionamentos, se relacione de uma forma que exale a misericórdia de Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. É muito importante isto. Eu já estou encerrando, tem alguns minutos, mas eu quero pedir aos irmãos, é muito importante, em nome de Jesus, faça uso desse princípio, irmão. Peça a Jesus para te ajudar a enxergar virtude nas pessoas, a enxergar as coisas boas, e você vai ver que a tua vida vai ficar melhor. O Espírito Santo nos ajuda a isso. Eu falo isso porque eu conheço a história de um homem que ele, olha só como é importante na família, pastor Leandro, esse princípio. Este homem foi, quem lembra do sapato Vulcabras? Quem tem os cabelinhos mais branquinhos aí vai lembrar.
Olha aí, tem. Alguns lembram do sapato Vulcabras. Muito usado. E eu conheço a história de um homem que foi na sapataria e disse: eu quero um sapato para mim, eu quero um Vulcabras, porque na época era na moda. Mas eu quero um 39, por favor. Aí o sapateiro disse: meu senhor, isso há um tempo que os sapateiros só olhavam para o pé e sabiam o número. Ele olhou: senhor, é para o senhor? Sim, é para mim. Mas o seu número é 41. É, eu sei, mas eu quero o 39. Pegou, deu 39. Passou um tempo, alguns meses. Ele foi lá novamente: eu preciso de um novo sapato. Eu quero mais um Vulcabras, por favor. Aí o sapateiro disse: é para o senhor? Sim, é para mim. Então é o 41, né? Não, eu quero o 39. Não, senhor, por favor. O senhor me explique por que o senhor pede o 39 se o número do senhor é 41. Tá bom, eu lhe devo uma explicação. Já é o segundo sapato que estou comprando, já sou cliente. É que eu tenho um dia muito puxado no trabalho. Eu chego em casa bastante cansado, sabe? E a minha esposa, quando eu chego em casa, ela está me esperando com uma caçambada de coisa para despejar sobre mim. E é muitas cobranças, muita coisa, sabe? E todos os dias é assim. Tá, e o que isso tem a ver com o sapato do Senhor? É que isso é porque quando eu chego em casa, eu desejo muito ter algum tipo de alívio. Entende? Então, quando eu tiro o sapato, eu sinto, pelo menos esse alívio eu sinto. Ficava o dia inteiro com o sapato apertando, porque ele chegava em casa, sabia que o negócio não era fácil. Então, pelo menos esse alívio, sabe quando você tira o sapato está apertando? Graças a Deus. A estratégia que ele criou para poder enfrentar o desafio que tinha quando chegava em casa. Era uma mulher crítica. Era uma mulher que tinha muita coisa para despejar no marido. Fique em pé, por bondade. Eu quero fazer uma oração para que o Senhor me ajude, para que o Senhor te ajude a obter sucesso em nossos relacionamentos. Gente, se você fazer uso disso aqui, irmãos, as ferramentas o Espírito Santo nos dá. Tem gente que fica anos patinando ministerialmente, a sua família com sérios problemas. Mas as ferramentas estão à nossa disposição. Deixa o Espírito Santo tomar a tua mente, os teus lábios. Peça para Jesus te ajudar a você enxergar, a ter uma perspectiva diferente das coisas. Coloque a mão no seu coração agora. Eu quero fazer uma oração e já devolvo a palavra ao pastor Elias. Querido Jesus, neste momento, Pai, eu quero pedir a Ti que através do Teu Espírito, o Senhor nos ensine e que nos dê uma perspectiva diferente quando olhamos para as pessoas à nossa volta, quando olhamos para os nossos filhos, que procuremos neles as virtudes e exaltamos aquilo que o Senhor tem dado a eles como virtude. Pai, não nos deixa sermos críticos, pessoas que olham procurando criticar, até mesmo porque crítica construtiva não existe. Pai, eu peço a Ti, Pai, dai-nos sabedoria para nos relacionarmos. O Senhor é o mestre de relacionamentos. O Senhor é o mestre da misericórdia, da compaixão. Nos ajuda, Pai, a nos relacionarmos de uma forma que glorifique ao Teu nome, Pai. Abençoa estas famílias aqui nesta noite. E eu Te glorifico, Senhor, por esta oportunidade. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus irmãos. Que Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade, pastor Elias.